Olá a todos, eu sou a Gabriela Pereira, da Escola Diplomata Sérgio Vieira de Mello, e hoje nós viemos entrevistar o dono da CrossHost. Hoje nós estamos aqui com o dono da CrossHost e vou pedir para ele se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Sou Jailton dos Santos, CEO e fundador da CrossHost. Estou recepcionando o pessoal aqui, muito bacana aqui. Vamos lá. Como que iniciou a sua carreira profissional? A carreira profissional, comecei com uns 18 anos mais ou menos. Tá? Eu fiz um estágio dentro do Carrefour e era repositor dentro do Carrefour, então colocava os itens nas prateleiras e tal. Então, fui fazer um estágio lá, né? Um trabalho temporário, né? Não foi um estágio. Um trabalho temporário, fiquei uns 4, 5 meses lá e foi o meu primeiro trabalho. Primeiro trabalho assim, com carteira assinada e tal. Depois disso você fez mais alguma coisa? Trabalhei em uma empresa de elétrica industrial, fiquei 1 ano mais ou menos. Porque na minha adolescência eu fiz um curso de elétrica industrial e eu acabei encontrando um emprego com meus 18 para 19 anos nessa área. Jailton, e você já trabalhando no Carrefour? Você já tinha acabado a escola? Já estava pensando Eu estava terminando o colegial, estava terminando o ensino. Estava terminando e na escola de boa, bom aluno? Bom aluno, tranquilo. Bagunceiro, bagunça sempre, Bagunçava, né? Bagunça, faz parte do ensino. Faz parte. Mas sempre tentava me dedicar o máximo possível. Sim. Tá? Você estava trabalhando, mas já pensando em entrar em faculdade, curso? Pensava, na época eu não tinha as condições necessárias, né? Então sempre fiz vários cursos. Então, com meus 14 fiz curso, quando tinha 15 anos fiz curso de programação de informática na época, né? Fiz programador de Lotus 2.3, fiz vários cursos que hoje não é tão comum, tá? Naquela época era algo que o pessoal existia escola dando esse tipo de curso. E hoje você aprende no próprio YouTube, né? Você entra no YouTube e você aprende a programar. Então, lógico que hoje tem faculdade, tem ensino superior na área, mas na época você tinha essas escolas, né? Como tem de escola de inglês, tinha umas escolas que davam curso de informática, curso de programação. Tinha algum objetivo diferente do que você vive hoje? Tipo, em questão de carreira? Por exemplo, de fazer alguma faculdade diferente e, sei lá, se encontrou no meio do caminho? Eu sempre tentei ser assim, autodidata, né? Então, sempre tentei desenvolver uma habilidade nova todos os dias. Então, tudo que era novo para mim era um desafio. Então, assim, hoje você de repente, tem pessoas que focam 100% na faculdade, acho que é super importante. Mas naquela época, primeiro tinha a questão de condições, mas eu sempre tentei buscar. Hoje, você entra no YouTube ou compra um curso, você acaba... buscando na internet você aprende novas habilidades. Naquela época não era bem assim, né? Ou você fazia um curso, entrava num curso, ou você comprava uma revistinha, um livrinho, né? Para treinar uma habilidade nova. Então sempre tentei treinar novas habilidades. E sempre tentar estar um passo à frente, né? Isso é algo meu, né? Você pequeno, eu tô pequeno lá na sua infância, sempre quis trabalhar com isso? Não, porque não era uma coisa que era assim no meu dia a dia, né? Pensava em Não. Hoje a gente estava trabalhando com audiovisual, né? Mas isso não era realidade, não tinha ninguém que eu tinha contato que tinha esse tipo de trabalho, né? Isso aí foi meio que... devido ao dia a dia, eu acabei entrando nesse mercado. Mas no começo, o foco meu era totalmente com tecnologia, com internet, com informática. Então, eu queria saber como foi o começo da construção da empresa para você? Quais foram os processos? Tá, eu passei por alguns momentos na minha vida, né? Chegou mais ou menos 2004, mais ou menos. Eu tinha passado por algumas empresas e eu montei alguns negócios. Montei um negócio antes, né? E eu trabalhei para uma pessoa que eu acabei montando uma outra empresa. E eu tentei montar um negócio meu próprio, mas... Com isso, como eu tinha algumas habilidades, uma habilidade de desenvolver sites, eu tinha habilidade de comercial, né? Sempre tive uma habilidade muito boa comercialmente falando. Tipo, eu vou negociar ou vou conversar com a pessoa, tentar vender um trabalho, vender um serviço, que hoje tudo é vendas, né? Se você pensar um médico hoje vende, de repente, um diagnóstico, né? Então, eu sempre
desenvolvi muito bem isso. Em 2004, mais ou menos, eu comecei a vender o meu trabalho para emissoras de rádio. Então, lá em 2004 para 2005, eu comecei a vender, pegar emissoras de rádio de São Paulo e colocar ela na internet. Então, assim, hoje é muito comum você ouvir a rádio no carro, né, no dial, e hoje você consegue acessar o celular e dar play no celular e ouvir. Mas em 2004 isso não era a realidade. Então, o que nós fizemos? Eu comecei a pegar emissoras de rádio que não estavam na internet, e isso era muito comum lá fora. E como eu tinha uma habilidade muito grande com a internet, de repente pegar conteúdos de fora e entender, e de repente pegar a parte de programação e envolver com a habilidade minha naquele momento, eu peguei aquela habilidade e comecei a desenvolver sites e transmitir emissoras de rádio via internet. Então, lá atrás eu comecei a desenvolver esse trabalho para emissoras de rádio. Então foi aí que iniciou o trabalho da empresa. Então, nossa empresa era focada em transmitir emissoras de rádio. Então, a gente vendia um serviço que hoje é comum você falar, eu estou escutando uma rádio, estou escutando um vídeo, eu estou assistindo um vídeo via streaming. Em 2004 não era a realidade. Hoje estou com 44 anos. Se eu pegasse... eu tinha 25, né? Vamos pensar assim, eu chegava numa pessoa com 40 ou 50 anos e falava assim, eu estou vendendo streaming, ou quero desenvolver um site. Eu falava, streaming, o que é streaming? É de comer? Não? Ele ficava assim, sabia o que era aquilo. Ou olhava aquilo e falava, não tem nada a ver, isso não faz sentido para nossa rádio. E eu vendia algo que ninguém estava olhando, né? Então, comecei a desenvolver um trabalho nesse segmento. Então, eu fiquei 10 anos praticamente vendendo esse tipo de trabalho, um pouco menos, né? Mas a empresa ficou focada 100% nesse ramo de atividade, né? Num negócio específico que seria streaming, que é transmitir emissoras de rádio via internet. Você no começo teve apoio de alguém ou foi sozinho que você fez isso? De iniciar esse projeto em 2004? Eu praticamente sozinho, né? Porque eu saí... teve uma transição quando vamos pensar, eu saí do Carrefour, eu era para ser efetivado, eu peguei e falei, vou montar um negócio próprio, eu já saí para um negócio próprio, depois em seguida eu saí do outro negócio que era próprio para desenvolver outro negócio próprio. Então assim, não tive, sempre quando as pessoas falavam não, eu vou correr atrás, é isso que eu quero, tentava me evoluir no sentido de entender se aquilo fazia sentido para mim e desenvolvia. Então, faz sentido? Faz. Então, vou atrás e acabava dando certo, né? Lógico que, assim, nem tudo dá certo nessa vida. Se você faz uma coisa aqui, que lá na frente você fala, não fiz certo, mas por que eu errei? Eu vou lá, tento mudar, tento me adaptar e ajusto e eu chego no objetivo. Mas, eu tive apoios, assim, o pessoal que trabalha, na época, começou a trabalhar comigo, começou a me ajudar no sentido de... você não consegue fazer nada sozinho, né? Então, pra gente estar desenvolvendo, por exemplo, pra gente estar gravando esse conteúdo aqui, tem uma pessoa ali que está nos ajudando. Tem uma pessoa que é um profissional que está aqui trabalhando, mas ele está nos ajudando. Então, assim, a gente não consegue fazer nada sozinho. Então, às vezes vem a questão de eu tenho uma ideia, mas eu preciso de braço, preciso de pessoas que apoiam, ou às vezes uma pessoa que de repente execute. Então, tem momentos que você tem uma pessoa que apoia no sentido, faz sentido, não faz? E aí você olha para dentro e fala assim, vou fazer ou não vou fazer, e tem aquela outra pessoa que de repente só executa para você, e você fala, preciso que faça isso, preciso que faça aquilo. Quais as dificuldades que você enfrentou até chegar aqui? São várias, né? Então, assim, para você desenvolver um negócio no Brasil não é fácil, né? Não é uma coisa simples, né? Todo mundo acha que você ganha rio de dinheiro, então, assim, existe muitas dificuldades. O dia a dia é muito difícil, né? Então, quando você desenvolve um negócio do zero, é difícil que você não tem o capital próprio, ou você não tem capital, ou você desenvolve um trabalho que você vende para ganhar daqui 20 dias, 30 dias, ou tem, por exemplo, projetos hoje que a gente desenvolve aqui, que a gente recebe com 90 dias, 120 dias, isso é muito comum hoje no mercado. Você falou sobre o capital de giro da empresa. A gente sabe, né, igual você falou, que antes da gente ganhar, a gente perde muito no começo da empresa, a gente Sim. dá mais do que recebe. Como você consegue se consolidar nesse meio, se estruturar com esse dinheiro? No negócio você tem que ir aprendendo, né? Então, hoje a gente desenvolve um trabalho que a gente tenta sempre ter um caixa, a longo, né? Não a curto, mas a longo prazo, porque a gente não sabe o que acontece. Vamos pensar, aconteceu uma pandemia, a gente tinha 18 pessoas trabalhando, a gente não dispensou ninguém, a gente ficou 3 meses com uma pessoa, por exemplo, da faxina, que não ia na empresa, no sentido de ela não estava executando, diferentemente de uma equipe comercial, que estava à distância e estava trabalhando, mas a gente não dispensou, entendeu?
Então, assim, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa, entendeu? Você tem que ter realmente uma... Lógico, tem companhias que não suportam isso, né? Mas hoje a gente está bem estruturado nesse sentido de repente, trabalhar o dia a dia, mas ter um longo prazo, no sentido de hoje a gente está trabalhando, às vezes desenvolve um trabalho bacana, ou encontra um projeto interessante, mas a gente vai receber com 120 dias. E como a gente trabalha hoje com vídeo produção, a gente trabalha com muito freelance, com o pessoal que é contratado por demanda. Então, tem dias que tem fixo na estrutura nossa, tem 30, 40 pessoas, mas às vezes passa mais 30 ou 40 freelancer que é contratado em uma demanda de uma semana, né? Você falou um pouquinho que no começo da empresa era voltado para o rádio. Sim. Quando foi que você virou a chave para começar a fazer podcast aqui? Aí tem um caminho um pouco mais longo, né? Primeiro que assim, a gente começou a trabalhar com rádio, depois de uns 5, 6 anos a gente começou a desenvolver trabalho com vídeo, né? Vídeo transmissão. Então a gente, quando você entra no site, assiste programação. Hoje você entra no YouTube, o YouTube transmite ao vivo várias programações. Mas quando você entra, por exemplo, na Rede TV e assiste uma programação, a gente começou a desenvolver esse trabalho. Depois a gente migramos para vender esse tipo de trabalho. Depois a gente começou fez uma outra migração, que foi montar uma infraestrutura para fazer a captação de clientes que não tinha infraestrutura de captação. Como hoje você está vendo várias câmeras e tal. Tem projetos que a pessoa contrata a empresa para fazer isso, empresa de audiovisual. A gente começou a desenvolver um trabalho nesse sentido, né? Logo depois da pandemia, a gente já tinha um estúdio no ABC, hoje a gente está aqui na Vila Mariana. A gente começou a desenvolver trabalhos de montar estúdios para a demanda de podcast, mas foi uma demanda assim, existia uma necessidade, o pessoal acabou solicitando, preciso de um estúdio, preciso de um espaço, preciso que monte um espaço para mim, eu preciso que monte uma estrutura para captar um conteúdo da minha empresa. A gente ia lá, montava uma estrutura, a gente viu que existia essa carência, essa necessidade, a gente montamos um espaço aqui que serve para diversas empresas, companhias, projetos pessoais, né, que é desenvolvido aqui. Quais são as faculdades e cursos que você tem hoje no seu currículo? Faculdade, eu não fiz faculdade, tá? Eu fiz alguns cursos, né? Eu fiz programação, eu fiz curso de AdSense, né? Que é a parte de publicidade voltada para a internet. Então, quando você faz uma pesquisa, tem até a certificação do Google para você... Hoje eu sou muito envolvido tanto com o marketing da empresa como comercial. Então, a gente hoje temos uma empresa terceirizada que faz esse papel, mas eu fiz um curso fora aí, um curso por alguns meses, voltado para essa parte de publicidade. E essa que é muito importante, né, dentro da empresa, porque hoje a gente não tem você viu aqui fora, não tem uma placa, a gente não depende da rua, a gente não depende de uma pessoa ir lá visitar o cliente, a gente depende 100% do Google, a gente depende de publicidade do Instagram. Então, hoje a empresa a parte comercial é voltada totalmente em prol da internet. Então, quando você vê um cliente aqui dentro, o cliente ele fez uma pesquisa no Google, ele foi impactado por um conteúdo nosso no Instagram. Então, basicamente é esse tipo de desenvolvimento que é feito com a publicidade. Então, eu sempre foquei em cursos que tinham essa característica, né, de tentar intensificar a parte comercial. Como eu tenho esse na minha veia, assim, eu gosto muito do comercial, eu tentei desenvolver essa habilidade minha. Você falou um pouco sobre marketing aí. Quais são as suas estratégias da empresa? Você pega assuntos que estão em alta, tenta trazer para cá? A gente temos um trabalho que no site tem um blog, né? Não está tão atualizado, mas tem uma equipe que desenvolve conteúdos direcionados. Então, por exemplo, exemplo, né? Hoje, uns 6 meses atrás, o Spotify ele lançou lá que tinha algumas pessoas que como é que se fala o nome? Uma pessoa que ela só podia subir o conteúdo dentro do Spotify, um podcast X, né? Tipo igual o Primo Rico, ele não sobe no Deezer, ele não sobe em outras plataformas porque ele é patrocinado pelo Spotify. Então, a gente pegamos esse conteúdo, criamos um conteúdo, colocamos isso dentro do site. Então, automaticamente, a estratégia faz o quê? Que a pessoa pesquisa sobre esse conteúdo, ele cai no nosso site. A partir da hora que ele caiu no blog, viu aquele conteúdo, ele vai relacionar aquele conteúdo com essa empresa. Então, viu que a empresa faz aquele tipo de
de desenvolvimento do trabalho, né? Tipo, ele tem sala de podcast, acaba caindo na equipe comercial para conversar, para entender como funciona e tal. Como que a empresa lida com constantes mudanças no mercado? Nós estamos sempre desenvolvendo sempre assim, tá um passo à frente, né? Então, hoje a gente está desenvolvendo um trabalho de vídeo produção, mas também tem sala de podcast. Hoje também nós desenvolvemos um trabalho de venda de consultoria para montar sala de podcast em outras empresas. Então, assim, hoje realmente está antenado com os concorrentes também, né? Porque hoje um concorrente, ele de repente ele tá fazendo algo que a gente não tá fazendo. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá fazendo determinada... ele tá mudando a forma que ele grava. Então a gente vai lá e mudamos a forma que gravamos. O outro concorrente que ele tá fazendo, ele colocou uma produtora que tá atendendo o cliente. A gente vai lá e coloca uma produtora para atender o cliente. Então, basicamente, a gente monitora os concorrentes, monitora mídia social para entender o mercado, e a gente vai se adaptando, né, dia a dia. E aí é tentativas e erros, né? Às vezes a gente colocamos itens ou mudamos estratégia e depois voltamos e readaptamos, né? Teve alguma estratégia que deu errado? A gente tem, assim, por exemplo, lá uns 2, 3 anos atrás a gente estava desenvolvendo um trabalho de marketing totalmente aqui dentro, né? Só que hoje a gente percebe que hoje a gente tem uma empresa terceirizada que é feita... uma consultoria que desenvolve o trabalho nosso de marketing de publicidade para a internet. Então, hoje a gente entendeu que uma empresa com estratégia focada nisso é mais interessante do que ter uma equipe, porque eu vou ter uma pessoa de copyright, vou ter que ter uma pessoa de storytelling, vou ter que ter uma pessoa de monitorando rede social, monitorando Instagram, Facebook. Então, todas essas pontas são muitas pessoas, né? E aí eu vou ter várias pessoas num departamento, uma empresa que não tem tanta demanda, porque a nossa demanda é melhor eu colocar uma consultoria, uma empresa que faça isso, e aí eu pago um FII mensal para ela e ela, de repente, tem todos os profissionais que eu preciso. Do que eu ter 5, 6 pessoas para desenvolver aquilo, eu ainda vou ter que ter uma pessoa para coordenar essas 5, 6 pessoas, né? Então isso hoje a gente entende que lá atrás fazia sentido, hoje não faz tanto sentido, a gente colocou mas é aquela coisa, tenta de ver erro. Não tá funcionando? Não tá. Porque ainda tem um investimento no Google, tem investimento no Instagram, né? Entendeu? Hoje em dia, você se sente realizado com o alcance da empresa, como ela está no mercado, ou você pretende expandir mais ela? Assim, expandir é constante, né? A gente sempre tentamos ampliar. Tem momentos que contratamos mais pessoas, depois acaba, devido demanda, devido contratações, até de contrato de clientes acabar, a gente acaba dispensando, mas a gente tenta sempre crescer. O crescimento é algo assim exponencial, né? Ou a gente olha de forma que eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero aumentar. Eu não posso olhar de forma assim, não, para mim tá bom. Nunca tá bom pra gente, né? Então, assim, por isso que muitos dos dias a gente chega às 5 horas da manhã, a gente sai meia-noite. Tem dia que a gente acha que vai ser tranquilo, não vai ser tranquilo. E tem dias que a gente acaba falando assim, hoje hoje não vou pra empresa e acabou, entendeu? Então, a gente acaba desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Qual é a estimativa salarial nessa área? Depende muito Hoje nós temos assim, diversas áreas, né? A gente tem o pessoal de audiovisual, né? Cinegrafista e tal, que vai de torno de 2 mil a 6 mil reais, 6, 7 mil reais. Depende da atividade dele, depende da responsabilidade que ele tá na mão, né? Entendeu? Porque assim, hoje como a gente não é tão grande, mas no sentido de ter empresas bem maiores, né? No sentido de repente, eu tenho uma pessoa que faz vídeo produção aqui, captação, aí você pega uma emissora de TV, às vezes tem um profissional igual lá, tal, mas ele não tem tantas habilidades, né? Eu tenho pessoas que na minha equipe que tanto ela é de TV, né, que ela faz corte, como ela é cinegrafista, ela faz a captação, como ela faz edição de vídeo. Então ela é uma pessoa que tem às vezes a pessoa, você olha para a pessoa tá fazendo uma função assim, hipoteticamente básica, mas ela tem muitas habilidades. Então, isso aí você pensa, a pessoa ganha um pouco mais devido à importância dela dentro do negócio, né? Você aqui na empresa, você administra a empresa ou tem gente do seu lado, né? Eu tenho pessoas, né? Tem Tenho uma pessoa de financeiro, tenho uma pessoa de RH, eu tenho times, né, que aí me prestam
informações, né? Eu preciso entender o que vai pagar de imposto esse mês. Então, uma pessoa que cuida disso. Emissão de nota, outra pessoa. Tem uma pessoa que cuida só da parte comercial. Tem uma pessoa que cuida do comissionamento da equipe comercial. Então, tem pessoas que prestam conta e aí eu olho planilhas, né? Entendi. Quais são as exigências que vocês estão fazendo hoje no currículo para contratar alguém para trabalhar com vocês? Mas você fala assim, que a pessoa nunca trabalhou ou a pessoa que já trabalhou? Pode ser dos dois. Tá, uma pessoa que nunca trabalhou, de repente ela tem se for uma pessoa, né, vamos pensar que ela se formou na área, né, de repente está se formando, que seja na área, porque já veio um pessoal, eu quero fazer um estágio aqui, mas você está estudando o quê? Estudando medicina. Pô, a gente não faz sentido ela trabalhar aqui, entendeu? Até tentar, de repente, cursando rádio e TV, publicidade, propaganda, marketing, jornalismo. Tem que ser algo que agregue valor, né? Entendeu? Nesse sentido. Agora, uma pessoa que já trabalhou, a gente olha se de repente a pessoa passou por muitas empresas, porque às vezes a pessoa, sei lá, passou por 10 empresas, cada empresa ficou 6 meses. Então, uma pessoa que, de repente, ela tá hoje aqui, mas ela quer ficar 6 meses, 1 ano, ela não quer ficar por um período, né? Então, ela passou por muitas empresas. Tipo assim, vocês aqui aceitam jovem aprendiz ou só pessoa que está se formando na faculdade, fazendo faculdade? Sim, nós temos jovem aprendiz aqui. Temos. O jovem aprendiz faz o que aqui? Nós colocamos em determinadas áreas, né? Então, por exemplo, eu tenho um garoto aqui que ele tá como editor de vídeo. Temos um curso para ele, a nossa equipe dá um treinamento básico e ele vai evoluindo conforme ele vai evoluindo nas demandas, né? Então, ele tá com nível hoje, comparando com outras pessoas, até com um nível bacana, assim, interessante, né? Vocês têm projeto a médio prazo? A médio prazo, temos alguns projetos, sim. Né? Você pode falar alguns? A gente está tentando... recentemente, vendemos uma operação nossa que tinha no ABC, a gente está tentando aumentar a operação nossa aqui em São Paulo. Então, médio prazo é basicamente esse. E a longo prazo? A longo prazo, a gente quer sair desse espaço para um espaço maior. Mas sair de São Paulo? Não, sair dessa estrutura que a gente está. Tá. Como você lida com a concorrência no mercado de trabalho? Porque o ramo do podcast, hoje em dia, muitas pessoas fazem. Como você faz para deixar o seu sempre em alta, os que você trabalha aqui dentro da empresa? O pessoal que contrata o serviço do podcast são as empresas, né? Então, ele vem contratar porque ele não tem um espaço. Então, por exemplo, o Estadão. O Estadão, ele não tem um espaço para gravar o podcast. Então, ele quer gravar não lembro o nome agora do projeto do Estadão. Mas ele quer gravar o projeto do Estadão dentro de uma sala de podcast. Então, ele loca a sala de podcast, loca a infra nossa para gravar esse podcast. Então, no lugar dele ter uma infra dentro do Estadão, ele loca o espaço. Então, assim, eu não tenho concorrência com ele, eu tenho concorrência com outros estúdios, né? Então, eu tenho estúdios que existe uma concorrência, existe, né? E assim, a gente comparando ao mercado, a gente tem um preço, vamos pensar, médio-alto, né, devido à questão da nossa localização, devido à nossa estrutura, infraestrutura. O que a gente entrega, diferentemente de outros estúdios, tem estúdio que cobra bem mais barato, mas assim, não entrega tudo que a gente tem disponível a entregar, entendeu? Então, qualidade de equipamento, câmera, equipe, né? A gente acaba se comparando, que é um pouco mais qualificado com o concorrente. Você poderia falar quais podcasts vocês estão trabalhando no momento? Vamos lá, projeto podcast. A gente tem o Open Mind Talks, a gente tem o Tanino Cast, a gente tem o Diário de Polícia, que é um podcast voltado para a polícia. A gente tem Mulheres Pod. Nós temos uma startup chamada Nexto. Tem alguns outros aí, tem muitos, né? E eu acabo não participando. Tem muitos projetos que é fechado diretamente comercial e vem gravar aqui, às vezes não estou, entendeu? Então, mas você nunca participou de nenhum? Participar do podcast? Isso, ser entrevistado? Não. Nunca, não. Tá, entendi. Em relação ao podcast, como que é montada a estrutura? Como que é montada a estrutura? Ela pergunta no sentido de como que vocês fazem, vocês que montam as perguntas ou a pessoa que contrata que já vem com as perguntas? No podcast, tem roteiro para cada pessoa na hora que vai participar?
Tá, é assim, cada projeto é um projeto, né? Eu tenho um projeto que é grande, que aí eu tenho roteirista, tenho uma equipe por trás que acaba desenvolvendo um trabalho no sentido de pautar o entrevistador, que a gente chama de host, né? E aí ele vai entender qual que é o convidado, o que ele vai abordar, esse convidado. E eu tenho um podcast que de repente é algo muito assim, conversa de bar, né? Ele vai estar ali conversando, mas sabendo mais da vida da pessoa, como a gente está conversando aqui. A gente tá aqui, mas a gente não existe uma pauta, né? Vocês desenharam o que ia perguntar, mas eu tô falando assim, meio que espontâneo, né? Então, basicamente, é isso. Mas, então, tem projetos que tem uma roteirização grande, né? Tem uma coisa bem assim, bem roteirizada. A gente fizemos um trabalho para o Santander que tinha uma roteirização tanto de perguntas como de resposta. Então, tinha um roteiro lá que tinha uma introdução, a gente gravou 15 episódios. Então, tinha as perguntas e tinha o roteiro de resposta. Então, assim, a pessoa que estava respondendo, ele tinha que responder de acordo com o conteúdo que foi pré-definido pelo banco. Entendeu? Então, assim, depende do projeto, tem isso. Depende do projeto, não. É uma coisa mais espontânea do host com o convidado. Esses projetos que geralmente tem roteiro de perguntas e respostas, eles demoram mais para ser gravado, né? Não, assim, como a gente desenvolve um trabalho via podcast você tem essa questão, tipo assim, eu posso, exemplo, errar seu nome, de repente o seu sobrenome, você vai me corrigir e tal. Então você tem essa linha, porque se eu ficar cortando, fica estranho, entendeu? Eu vou lá, falo, corto, e de repente eu tô te respondendo, você me atravessou, eu paro, você não vai ter a mesma sinergia. Então tem uma desenvoltura. Agora, quando é pautado, você pauta a cabeça, como vai ser feita essa introdução. A pessoa errou a introdução, então a abertura, né, que a gente fala que é a cabeça, a abertura do programa. De repente ele fez a abertura, bom dia pessoal, tal, boa noite, aqui é o programa X, a pessoa errou. Voltamos, gravamos de novo algumas vezes até sair perfeito essa introdução, ou de repente um patrocinador que vai mencionar cross-host e fala errado, e eu vou lá, menciono de novo, entendeu? Eu acabo fazendo a menção novamente, mas é bem tranquilo. Então, existe o roteiro, então depende da marca, do cliente, quem é o cliente. Aí quando tem um roteiro, de repente tem uma pessoa lá de agência lá que tá lendo o que a pessoa tá falando, porque a pessoa, de repente, sai. E tem projetos, por exemplo, a gente tem um projeto do Meio Mensagem, que eu posso depois até incluir imagens do conteúdo, que tinha um roteiro e a repórter, ela lia o conteúdo mesmo. Ela lia, quem é você? Gabriela, tal. E ela lia o conteúdo, entendeu? Então depende de cada projeto é um projeto, né? Vocês fazem projetos fora daqui, tipo, em outros estados, alguma coisa assim? Sim, nós fazemos vários projetos. Semana passada eu estava em Belo Horizonte, mas a gente já fizemos em Manaus, em vários lugares do Brasil, né? Hoje, atualmente, hoje tem feito menos, né? Antes da pandemia a gente fazia muito mais, projetos externos do que internos. Tá? Mas vai uma equipe com você ou só vai somente você e uma pessoa para gravar? Depende do projeto, vai ter um ônibus com várias pessoas daqui de São Paulo, tá? Dependendo do projeto, não, vai 2, 3 pessoas, é contratado algumas pessoas lá no local, entendeu? Então sai equipamento aqui de São Paulo, loca equipamento lá, depende muito do projeto, né? Mas vocês estão pensando em montar uma estrutura em outros lugares? Não, quando eu falo em montar estrutura é aqui em São Paulo mesmo, mas a questão é que, assim, quando deslocamos, nós fazemos muito trabalho que é de audiovisual, de palestra, treinamento, e aí, por exemplo, hoje aqui em São Paulo tem o Center Norte, tem o São Paulo Expo, tem pavilhões de evento. Então, nós também desenvolvemos um trabalho que é de ir até o local e fazer a captação desse conteúdo ou transmissão desse conteúdo. E aí a gente tem desenvolvido um trabalho, já desenvolvi isso já há um tempo, que é deslocar até, exemplo, Rio Centro, vou lá, monto equipamento, câmera, faço a filmagem, a gravação ou a transmissão desse conteúdo lá no Rio Centro, no Rio. Um exemplo, né? Entendeu? O que você falaria para uma pessoa que está ingressando nesse mesmo mercado de trabalho que você? Eu acho que conselho, assim, tá muito antenado com as mídias sociais, antenado com o que há de novo, né? Então, lá atrás o pessoal tinha um pouco de receio de rede social. Quando saiu a rede social, as empresas bloquearam o acesso, então tinha várias empresas que, não pode acessar o Facebook, não pode acessar o YouTube. Então, tem várias empresas que, vamos pensar, 10,
12 anos atrás, bloquearam acesso porque o funcionário tem que trabalhar a todo momento e ele não pode acessar um Facebook, não pode ver uma foto ou algo pessoal. E, assim, uma resistência boba, né? Porque hoje você vê que as empresas dependem da rede social. Da mesma forma que você está começando hoje, você pode olhar para inteligência artificial, você pode olhar para metaverso, você pode olhar para tudo que é de mais novo e olhar com, de repente, como eu posso esse segmento ou essa tecnologia agregar valor no que eu quero desenvolver. Então, com isso, você, de repente, você tem um aliado, né? Não algo que vai tirar, de repente, um funcionário. Vai ser um aliado, de repente, ao seu negócio, ao seu projeto. Você, hoje, com uma visão já de empreendedor, já de médio, né? Você, olhando para empresas que você criou antigamente, trabalhos que você teve no comecinho da sua carreira profissional, você consegue pontuar alguns erros que você cometeu, que você hoje você fala, nossa, se eu tivesse estudado um pouquinho mais, não teria cometido esse erro? Eu acho que com a evolução nossa, a gente fica um pouco mais flexível, né? Porque a gente é um pouco mais novo, a gente é um pouco mais duro. No sentido de, às vezes, quando é mais novo, a gente a gente recebe alguns nãos e, de repente, muda totalmente de sintonia. Eu acho que hoje eu teria uma cabeça um pouco diferente, então os erros seria de repente, eu receber um não e falar assim, eu quero assim, acabou, e poderia em alguns pontos eu poderia ter esperado um pouco mais, né? Mas também tem aquela situação de onde eu estou, porque de repente teve nãos que eu falei assim, não, eu vou pra direita ou pra esquerda? Eu falei, não, vai pra esquerda. Eu falei, vou pra direita e acabou, e é o pensamento. Então, assim, tem esses dois lados, né? Então é bem difícil isso que ele, né, pontuou. Você já teve dia que você já olhou e falou assim, não, eu vou jogar tudo pro alto e desistir? Toda semana. Normal, visão de empreendedor. Bom, como a gente vai passar esse vídeo pro ensino médio ver, pra turma ver, o que você indica pra gente que tá na escola agora? Quais são os conselhos que você fala assim, olha, siga, porque vai ser muito bom pra você que quer ser empreendedor? Eu acho que hoje, pra a idade de vocês, eu acho que tá muito fácil de repente, tanto empreender, como de repente criar soft skill, né? Eu vou criar habilidades novas, tal. Você tem o YouTube, você tem de repente um curso que custa, sei lá, R$90 e você de repente aprende bastante coisa, porque lá atrás você dependia de repente de comprar uma fita cassete, né, de repente um livro e hoje acho que o conteúdo é muito mais fácil, você aprender uma habilidade. Então se você se dedica àquilo, corre atrás, você consegue. De repente eu não tenho condições, vamos pensar assim, hoje eu não tenho condições. O YouTube já te promove isso, né? Vou aprender sobre inteligência artificial, vou aprender sobre como filmar, vou aprender como ser um redator. Né? Então você consegue criar isso, de repente, ou iniciar, né? E hoje com a internet, você hoje pode de repente trabalhar de casa, você de repente pode procurar um estágio à distância. Hoje tem muitas empresas procurando estagiário à distância para criar conteúdo, ou para de repente até mesmo para clipar notícia, de repente então, existe possibilidades. Então, se você quer começar, hoje está mais fácil do que há 20 anos atrás. Hoje é muito mais fácil. Desde que você, de repente, olhe tudo aquilo que tem no mercado, um olhar assim, o que isso vai me agregar valor e o que isso pode, de repente, melhorar aquilo que eu já tenho, né? De repente, você escreveu um roteiro, tem uma habilidade. Então, consigo desenvolver isso? Consegue. Como criar o roteiro em 3 passos? Eu procurando no YouTube vai ter diversas explicações como fazer aquilo, né? Então você consegue, de repente, correr atrás, você consegue. Você não precisa, de repente, vou esperar entrar na faculdade para fazer. De repente, você pode entrar na faculdade já com uma habilidade, de repente, muito mais evoluído. E aquela coisa, né? De repente, a pessoa criou uma habilidade, chegou na faculdade boa, o outro chegou na faculdade simples, e devido ao esforço da pessoa, a pessoa que entrou nessa faculdade simples chega num patamar de trabalho futuramente maior, porque a pessoa se dedicou. E a pessoa que está numa faculdade cara não se dedicou, foi lá, né, todo dia na festa e tal, e acabou não evoluindo, né? Porque não é fácil, né? Não é coisa assim, você entrou na faculdade mais cara, você... vou ser o melhor. Não vou ser o melhor. Depende de você, né? Depende de vocês, né? E você, assim, dá a dica de fazer um curso antes de entrar na faculdade? Ou... Eu acho que é importante, né? E na idade de vocês, assim, de repente, procurar...
me identifico com, sei lá, posso ser um jornalista, posso ser, de repente, gosto de programação, quero entender como funciona. Eu acho que hoje é válido e hoje é fácil de você encontrar conteúdos gratuitos, né? Então, eu quero um conteúdo gratuito, depois eu vou lá comprar um conteúdo pago. Então, você vai evoluindo, entendeu? E hoje tem demandas hoje que é simples. No caso, não tenho nada para fazer, mas eu tenho tempo. Vou lá, de repente estudo 3 meses, no 4º mês eu procuro, encontro um estágio online mesmo, uma empresa, sei lá, distante, mas eu tô trabalhando de casa, com computador. Só que assim, é o mundo moderno, né? Você trabalhar de casa não é tão simples, né, como parece, no sentido de você tem que se policiar, um pouco mais complicado, porque é o trabalho híbrido, né? Você tá, de repente, à distância, ou você tá uma vez na semana indo até a empresa, então você tem que se policiar bastante, mas é possível. Eu tenho pessoal que trabalha à distância, que não vem aqui, eu tenho pessoal do comercial que trabalha à distância hoje, que vem uma vez na semana, né? E eu tenho o pessoal de suporte técnico, que está 100% à distância e nunca veio aqui. A gente só fala via Zoom, via Meeting, né? E nunca veio aqui. E a pessoa está online o tempo todo, porque hoje toda a nossa telefonia é à distância, toda a parte de mídia social, toda a parte de helpdesk, né? Então a pessoa pode estar em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar e conversar com a pessoa que está solicitando um orçamento, solicitando um suporte técnico, né? Então é bem tranquilo de a gente desenvolver isso hoje à distância. E demais empresas também que faz isso hoje. Em questão das tecnologias, como que vocês fazem para... Quais são as plataformas que vocês utilizam mais? Plataforma... Assim, para transmitir, nós transmitimos, assim, a caso de transmissão, nós transmitimos via Zoom, via YouTube, transmissão. Em ambiente privado nosso, que aí tem clientes que acessam conteúdos privados, né? Isso é plataforma. Aí eu tenho sistemas da parte comercial, aí tem uma plataforma da parte comercial, que é um CRM de atendimento. Eu tenho um outro sistema, que é um sistema de atendimento de mídia social, que aí o pessoal do comercial tem acesso. Exemplo, a pessoa entra lá no Instagram, vê uma publicidade nossa, manda mensagem, quero saber mais. A pessoa remotamente acessa essa mensagem, ela não acessa o Instagram, ela recebe essa mensagem, aí ela é uma plataforma também. E ela responde essa mensagem, a gente consegue ter esse histórico disso. E ela consegue direcionar para quem precisa atender esse atendimento. O MSN da mesma forma. O MSN não, desculpa, cara, eu tô velho, hein? O WhatsApp da mesma forma. Então, quando você manda mensagem no WhatsApp, cai numa plataforma, essa plataforma direciona para um atendente, o atendente direciona para quem pode atender, porque são vários assuntos. O financeiro é uma pessoa, comercial é outra pessoa, marketing é outra pessoa. Então a gente não atende exclusivamente no celular. Então cai para a equipe vai direcionando. Então às vezes a pessoa perdeu meu contato e manda a mensagem na empresa. Até chegar, às vezes demora 2-3 dias a mensagem, porque tem uma rotina lá. E aí depois o pessoal envia, o pessoal ligou, fulano, sobrenome tal, quer falar com você. E às vezes demora um pouquinho devido a isso, porque cai atendimento e aí existe uma rotina lá da equipe. Nos podcasts que acontecem aqui na empresa, é vocês que desenvolvem a parte visual dele? Temos uma equipe, então assim, tem projeto que nós desenvolvemos do zero, tipo, eu sou uma empresa, exemplo do OpenMind, eles queriam, é uma empresa que eles falam com CEO de empresas, né? Então chama OpenMind OpenMind. A gente desenvolveu o OpenMind Talks, que é um podcast dentro da empresa, é um podcast para falar com empresários. Então a gente desenvolveu do zero, desenvolveu um logo, desenvolveu tudo, né? A vinheta, a Mulheres Pod, a mesma coisa. É um projeto que a gente colocou 2 pessoas para desenvolver o projeto, mas a gente desenvolveu do zero, desenvolveu o nome, criou mídia social, criou conteúdo, criou logo, entendeu? Então a gente desenvolveu do zero. Se você entra no Spotify da Play lá, tem uma vinheta que uma produtora, uma locutora nossa gravou pra gente. Então assim, foi todo desenvolvido uma linha de entrega do começo ao fim. Então, o que, por exemplo, o Flow faz hoje, a gente desenvolve aqui internamente, entendeu? Então, lógico que a gente não tem a audiência que o Flow tem, mas a gente desenvolve trabalhos como eles desenvolvem hoje, né?
Tem projetos que é daqui, tem projetos que é do cliente, que o cliente chega aqui, ó, tô com um projeto X, eu sou empresa X e eu só quero a sala. Tranquilo, a gente também faz. Quanto tempo demora para esse desenvolvimento da parte visual da empresa? Não, demora mais ou menos, depende do projeto, demora mais ou menos uma semana. Mais ou menos uma semana, porque depende de tipo assim, já tem um rascunho do logo, já tem um nome, ou não tenho. Por quê? Porque existem aprovações, né? Vou aprovar o logo, não gostei da cor, volta pro design. Eu gostei do logo, não gostei da fonte, aí volta pro design. Gostei agora. Aí a gente vai desenvolver uma vinheta, que é o videozinho de abertura. A gente desenvolve o vídeo. Aí a pessoa gostou, não gostou da trilha. Aí demora. Se todas essas entregas, né? Essa conversa com o cliente é rápida, uma semana tá entregue. Entrega assim, a gente fala que é o KV do projeto, né? Essa identidade visual. Se não, aí demora. Tem projeto que demora muito, né? Então tem projeto que a gente grava aqui e a pessoa vai liberar depois de tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses. Por quê? Porque o cliente deixou pronto, gravou aqui, mas tem uma pós-produção. Essa pós-produção é o quê? A gente tá gravando aqui só nas câmeras, né? Hoje a gente tá gravando nas câmeras. Depois vai uma pós-produção, que é uma equipe que vai pegar esse material, vai inserir imagens, de repente, de podcast, vai colocar um GC com o seu nome. Então, tudo isso é feito uma pós-produção. E, às vezes, a pessoa demora para validar tudo isso com esse material. E nessa sala aqui, vocês fazem o quê? Que tipo de conteúdo? Aqui nós fazemos vários tipos de projetos. A gente grava uns comercial, né? Treinamento, lançamento de produtos. Fazemos eventos híbridos, né? Evento híbrido é tipo assim, por exemplo, hoje aqui tem umas cadeiras aqui, né? Depois a gente pode tirar umas fotos, incluir as fotos aqui. Tem umas cadeiras, teve um evento ontem, e esse evento teve presencial, né? Teve presencial, então a gente teve ele online no YouTube e simultaneamente eu tive convidados. A gente fala que é um evento híbrido, né? Tem um presencial com o online. Temos eventos aqui que, além de ter o online, o online, o presencial, nós temos também um palestrante remotamente. Então, o palestrante X, exemplo, né? O Renato Cariani, então, o fisiculturista, vai, de repente, participar aqui do papo aqui com a gente. A gente vai colocar ele aqui na tela. Eu coloco ele remotamente, a gente vai conversar com ele e tal. Como também eu posso fazer uma transmissão aqui e simultaneamente transmitir em inglês. Simultaneamente colocar um palestrante em inglês e escutar o que ele está falando em português, né? Então eu consigo transmitir ele em diversas línguas simultâneas, ou tem projeto aqui que nós fazemos que colocamos libras. Então, estou fazendo a transmissão e eu coloco libras junto aqui com da transmissão, entendeu? Então aqui essa sala, basicamente, o foco dela é live, né? Nós inserimos esses outros tipos de projetos. Na estrutura da empresa, são quantas salas ao total? Aqui são 3 salas. Isso, 3. Mas a gente temos outras demandas, por exemplo, dentro da XP Investimentos a gente temos outras salas, aí temos equipes lá dentro que é feito de segunda a sexta-feira, conteúdo lá, que é do cliente, né, interno, e são outras salas, são outros ambientes, mas é do cliente. E que desenvolvemos o trabalho de segunda a sexta, todos os dias. E vocês são em quantos? Hoje umas 40 pessoas. 40. Isso. Nas outras salas são podcast, né? As outras salas são podcast, mas dependendo do projeto, nós incluímos gravação, assim, podcast, né? Mas tem momentos que aquela mesa do podcast é tirada, e colocamos entrevista, já aconteceu de essa sala ser conectada com a de baixo, colocar um CEO aqui falando, e no intervalo a gente colocou voz e violão daquela sala. Então, assim, cada projeto é um projeto. Então, tem projeto que tem cadeira, tem projeto que não tem cadeira, tem projeto que tem de repente, por exemplo, a gente tem projeto que a gente colocou uma bancada aqui, entendeu? Tem projeto que tem cenografia, nós colocamos poltronas, tapete, entendeu? Então, assim, depende do projeto, a gente modificamos o ambiente, entendeu? Vocês se adaptam pro projeto que a pessoa Isso. Como é um estúdio, como TV, hoje tá uma cenografia, tem uma cenografia, tem um ambiente fixo, né, que é o painel de LED e tal, mas tem uma cenografia que tem cliente que constrói um ambiente, né? Eu vou fazer um lançamento da L'Occitane, fazer um projeto com um cliente no mês que vem, vai entrar vários itens aqui de uma loja para entrar nesse espaço. Nós fizemos no final do ano uma live de virada de ano da Tapoé. A gente colocamos aqui um ambiente, colocou poltrona, tal, colocou produto, né? Então, assim, veio uma bancada com produto. Então, cada projeto modificamos o ambiente.
Vocês têm fornecedor para em questão de materiais, câmeras, lentes, enfim, essa parte toda por trás? Sim, temos diversos fornecedores que fornecem. Todo equipamento audiovisual é importado, né? Nada é nacional. Né? Então, você vê tudo aí, o painel é chinês, aí você vê as câmeras, né? Americana. Então, assim, tudo que você vê não é do Brasil, né? Não é feito aqui. Você viaja muito pra... Viajo coisas? um pouco. Hoje bem menos, né? Mas hoje na internet você encontra muito, né? Então, eu quero saber sobre uma câmera que está sendo lançada numa feira. Você vai ter em real time aquilo lá que está sendo lançado, né? Então não tem tanto segredo com essa questão de tecnologia. E a questão toda que é muito caro, né? Então hoje a gente está sendo filmado, por exemplo, um equipamento aqui custa a câmera e lente, cada equipamento desse custa uns 40 mil. Aí hoje tem no mercado, cada câmera dessa aqui tem câmera no mercado que custa 100 mil. Uma lente custa mais 100 mil. Aí você fala assim, não é o nosso nível ainda, entendeu? E também o cliente não paga por isso. E o cinema acaba utilizando esse tipo de equipamento. Então, para finalizar, você pode fazer um podcast lá embaixo, finalizando. O que acha? Tudo bem? Vocês topam? Oi, galera. A gente tá aqui agora em um dos estúdios que eles utilizam para gravar os podcasts. A gente quer agradecer a Cross por ter recebido a gente, o dono ter aceitado conversar com a gente. Foi muito interessante a conversa. A gente aprendeu várias coisas sobre o empreendedorismo, a tecnologia que é utilizada por trás e a estrutura que é impecável aqui, né? Maravilhosa. Qual é a opinião de vocês? O que vocês acharam, gente? Falar um pouco da estrutura aqui é incrível, né? O microfone, as salas, 3 salas, 2 para podcast, para comercial. É incrível. Câmera impecáveis. Falei. Foi uma experiência incrível ter participado, ter conhecido a empresa. Mano, eu, de verdade, não imaginava que era isso. Tipo, pra mim era... A gente só ia sentar numa mesinha, ele falando e a gente escrevendo. Eu não sabia que era toda essa estrutura. Foi, tipo... Até na sala você falou se eu tinha cabeça pra anotar tudo que ele ia falar. A gente achou que, tipo, era caderno aqui, canetinha e E só... anotação. Eu também Pronto. pensei a mesma Foi uma coisa. experiência diferente. Única. Foi ótimo. A gente Foi nunca incrível. tinha contato com esse meio de podcast, essas coisas. Foi uma experiência legal. Eu, pelo menos, não imaginava que era uma estrutura tão grande por trás, que tinha muita gente trabalhando por trás. Se você quer Exatamente. sobrinha e não sabia, imagine nós. Porque ele é seu tio, imagina a gente. Pois é, mas, nossa, eu acho que é uma experiência que a gente não ia ter a qualquer momento, assim, qualquer hora do dia. Foi uma oportunidade. Foi muito da hora. Tchau. Tchau! Oi, cita o nome da Liliane da Cida nunca. A gente devia citar, né? Muito obrigada, professora Liliane, professora Cida. Cida. Vocês são muito legais. Coração pra vocês. Ó, vocês estão envolvidos nisso aqui. É.